Olá, pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu abro novamente o nosso último dia do Solves Pocket Talks LGBTQIA+, né? Como nós estamos aí sendo vistos pela sociedade. Hoje a gente vai falar sobre os negros e gays e a marginalização de toda uma classe perante a sociedade abertamente homofóbica e racista que infelizmente a gente vive hoje. Nós já comentamos algumas estatísticas por aqui, né, nos demais dias de evento que a gente teve, mas apenas para lembrar, a cada 19 horas, um LGBTQIA+, é assassinado no Brasil. E quando se é negro nessa sociedade, a gente sabe que a chance de estarmos entre essas estatísticas aumenta, né? O genocídio da população LGBTQIA+, negra é ainda maior. Então, hoje a gente vai trazer duas pessoas muito queridas, o Hudson Cunha, líder da equipe de RH da Orbia, especializado em educação corporativa e de carreira, que vai comentar sobre esse tema com a gente, e também o João Batista, meu parceiro aí de Talks LGBTQIA+, desde 2018, também sempre envolvido com cultura organizacional e diversidade e inclusão, para a gente encerrar esse mês de bate-papo, mas para que não seja necessário ser um único mês simbólico, né, para que isso aconteça, é importante lembrar que em todos os meses a gente merece respeito, amor e igualdade. E para que a gente continue falando de inclusão, né? Eu sou uma mulher branca, estou com os meus cabelos em duas tranças, loira, estou com um foninho branco e uma jaqueta, porque aqui em Curitiba faz muito frio, então estou com uma jaqueta cinza num fundo branco. Eu vou chamar o João agora, para ele também se apresentar e também realizar a audiodescrição dele. João, muito bem-vindo e muito obrigada por participar desse papo com a gente. Acho que você está mutado. Testando, valendo. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Adri, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho dessas reflexões com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o João, eu sou um homem negro, estou com óculos, numa lente transparente, também com fone branco, estou com um paletó azul marinho, por baixo eu estou com um pullover caramelo, e atrás de mim eu tenho uma parede branca e uma porta marfim. Eu sou o João, então, como eu acabei de dizer, sou um líder em diversidade, tenho trabalhado há muitos anos aí, então acho que eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês, tanto de vivência, pelo fato de eu ser um homem negro e gay, e também no mercado de trabalho, porque eu tive a oportunidade aí de trabalhar com cultura de inclusão e diversidade. Acho que é isso. Que legal, maravilha. Eu vou trazer o Udi agora. Udi, obrigada por participar desse papo com a gente. Se apresente, por favor. Olá, gente, tudo bem? Um prazer, uma honra estar aqui. Eu sou o Hudson, Udi para todos. Eu sou um homem branco, sem cabelo, carequinha, de barba. Hoje estou com uma camiseta preta e um blazer azul. Atrás de mim tem uma porta preta e uma parede com uma pintura aí bem colorida. Eu sou responsável pelo time de RH hoje da Orbia, que é um spin-off, uma joint venture da empresa Bayer. Há 2 anos nessa função, liderando RH e pautas, né, e programas de diversidade e inclusão, e para mim é uma honra enorme estar aqui batendo esse papo com todos vocês. Que legal, gente. A Solves agradece aí pela participação de vocês nesse nosso 3º dia de bate-papo, e obrigada para todos que estão assistindo também, né, que é super importante para a gente levantar essas pautas, como eu disse, não só no mês da diversidade, mas que a gente sempre consiga levantar as nossas bandeiras aí no nosso dia a dia. E eu queria entender um pouquinho de vocês, então, rapidamente, como que vocês se posicionaram desde o começo no mercado de trabalho, né? Eu conversei ontem com a Cami e com a Ali, que é minha gestora hoje, e desde sempre eu me considero muito privilegiada, então eu nunca precisei, né, me esconder, até por ser feminilizada, branca, então eu gostaria de entender um pouquinho, acho que de começo do João, como foi essa trajetória. E depois, Udi, também me conte como foi a sua, porque a sua é muito envolvida com o mundo agro, né? E acho que ser gay em um mundo abertamente heterossexual já não é, a gente já parte de uma premissa de que não é fácil. Então, João, você pode começar a conversar com a gente sobre isso? Claro. Eu vou contar, eu acho que as minhas experiências aí um pouco mais recentes aí dos meus últimos 6 anos, mais ou menos. Então, eu trabalho atualmente, eu venho da área de tecnologia, eu vim de uma fintech, hoje eu trabalho também numa fintech, e eu acho que a questão de ser fintech, a questão de ser uma startup, a questão de ter uma cultura inovadora,
já chega a ser disruptivo. Então, né, o fato das pessoas não precisarem ter regras de conduta, roupas e coisas do gênero que elas precisam seguir. Mas eu acho que por mais que o mercado de trabalho ele está aberto culturalmente a isso, a gente ainda tem uma questão estrutural que permeia, né? Então, vamos dizer, para o João sair de casa e chegar até o estabelecimento, existe um grande caminho. Eu não vou nem entrar nos quesitos aí, eu acho que de formação, né, que a gente pode também passar em horas e vai render mais grandes outros talks aí, principalmente pelo fato de ser um homem negro. Mas eu acho que para elucidar um pouco disso, assim, desse trajeto de chegar até o trabalho num dia a dia, eu posso citar para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Um dia que eu estava indo trabalhar e eu estava, tipo, camiseta, calça skinny, tênisinho e uma bolsa, assim. E aí eu estava indo, assim, e eu pegava um ônibus que eu parava na frente do meu antigo trabalho. Só que o ônibus estava para sair. E aí eu fui correr. E aí eu comecei a correr. E nisso, eu consegui finalmente entrar dentro do ônibus e eu sentei. Aí eu sentei, todo esbaforido e tal. E daqui a pouco, alguns guardas municipais, eles entraram dentro do ônibus, assim. E aí eu peguei e fiquei, tipo, o que está acontecendo? E eles começaram a vir na minha direção. O que aconteceu foi, eles pegaram e pediram para mim descer do ônibus. E aí, assim, né, a minha mãe sempre falou, do tipo, cara, quando você for abordado, você não faz nada, do tipo, ergue a mão. E aconteceu isso comigo e eu estava indo pro meu trabalho. E eu peguei, falei assim, tá, eu acompanhei eles e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele simplesmente pegou e falou assim, olha, a gente quer revistar a sua bolsa. E aí eu peguei e falei assim, tá, do tipo... Em momento nenhum, eu tava, tipo, então acho que no estado de choque eu não tava com, tipo, ligando as informações. E eu simplesmente peguei, eu tava com uma sacola, assim, dessas sustentáveis, com livro, celular e carteira. E eu simplesmente peguei e virei, assim, no chão. Aí as minhas coisas todas caíram no chão e tal. E aí eles pegaram, olharam e tal, me deram um tapinha nas costas e falaram assim, pode ir. E aí eu peguei, eu tava atrasado, aí o ônibus estava ali parado ainda, e eu peguei e entrei. E aí eu fiquei refletindo muito, assim, né, do tipo... Eu tava naquela ansiedade de poder trabalhar, né, porque eu precisava chegar no horário, e eu não fiz muito jus, assim, aquilo que tinha acontecido comigo. E depois, hoje, né, eu acho que com o repertório e com a consciência que eu tenho, que sim, eu fui vítima de uma situação de racismo. Provavelmente porque eles viram uma pessoa negra correndo, eles inferiram que eu podia ter roubado algum lugar e que eu estava saindo correndo, né? E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque as pessoas elas falam muito da inserção no mercado de trabalho, mas a gente tem que olhar um pouquinho para esse antes, né? E daí, falando mais propriamente, assim, eu acho que de ser eu mesmo, de como eu me colocava dentro desse ambiente de startup, eu acho que eu sempre fui muito aberta. A empresa que eu trabalhava, ela sempre foi muito acolhedora. Então, eu nunca tive problemas em relação ao modo de me vestir, ao modo de falar, ao modo de me comportar, justamente pelo fato de ter essa cultura inovadora. Mas é muito interessante que eu não tinha essas limitações, mas quando, por exemplo, a área de financeiro, quando ela estava em uma reunião, e que, por exemplo, o menino hétero ia com uma bermuda azul, uma bermuda rosa, a piada que rolava pegou a bermuda do João. Então, é engraçado, né? Porque culturalmente é aceito, mas como é que você desenvolve essa cultura, sabe? Então, eu acho que pelo fato, né, de eu ser um homem negro e gay, eu tinha muito repertório. E a cadeira a qual eu estava ocupando, uma cadeira de cultura, me possibilitava discutir isso e fomentar esse tipo de discussão dentro da startup. Então, acho que, resumindo aí, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do caminho que eu fui encontrando, foi um pouco disso, assim, né? Do tipo, de eu encontrar um pouco da minha vivência e começar a trazer isso para o ambiente corporativo para a gente discutir. Olha que doido, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, sobre o trajeto, né, de casa até o trabalho. E como essas duas capas de minoria servem muito bem, né, quando a gente fala de pessoas negras LGBTs na comunidade. Udi, se você quiser comentar também um pouco sobre como foi tua trajetória até aqui, por favor. Claro. Enfim, a gente fica super reflexivo, né, toda vez que a gente escuta esses relatos. A gente fica reflexivo ouvindo o meu, às vezes que eu me conto a minha própria história, ouvindo de outras pessoas é sempre muito impactante, mas eu acho que o aprendizado ele vem muito por aí. Eu também, de uma certa forma, me sinto bastante privilegiado. Eu tenho amigos que já passaram por situações muito mais, né, delicadas, constrangedoras, ofensivas do que eu já passei, mas eu também tive minha parcela ali de
de situações que, de uma certa forma, foram o que me motivou a liderar essa pauta, a trazer isso para dentro da organização e trazer isso para dentro da minha carreira, né? Então, eu sou também um homem gay, e quando eu comecei a minha carreira já em recursos humanos, eu sempre curti muito essa frente, então eu comecei a trabalhar em recursos humanos muito jovem, assim, antes da faculdade, e numa das minhas primeiras experiências profissionais, eu sentia, né, dentro do ambiente corporativo, bastante discriminação pelo jeito de me vestir, ou pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. Então rolavam aquelas piadinhas, às vezes nem tão discretas assim, né, às vezes até bem incisivas, ofensivas, às vezes até meio físicas, né, assim, pessoas que pegavam a bolsa que eu estava segurando de um jeito mais afeminado, da minha mãe, e falavam, mas é assim que se carrega, né, não é assim, isso não é coisa de homem, né, e até chegar num momento que para mim foi muito impactante na minha carreira nesse momento, que foi ouvir de pessoas da empresa que eu trabalhava que talvez eu não devesse estar no ambiente corporativo, talvez eu devesse escolher uma outra carreira, um outro caminho por seguir. E eu, super jovem na época, 18 anos, comprava aquilo como verdade. Falei, não, né, se eles estão dizendo, eu acho que talvez eu tenha que repensar mesmo a minha vida e a trajetória que eu quero seguir. Então, muito lá no comecinho, né, você já traz toda uma história da adolescência, do processo de aceitação, família, que eu acho que isso é bastante natural, talvez a geração Z aí possa estar vivendo um outro momento com esse tipo de conflito, mas a gente, né, vive bastante isso. Quando chega no ambiente de trabalho, você se depara com mais essa, e para mim foi muito impactante colocar em xeque uma escolha profissional pela minha sexualidade. E eu não conseguia entender isso, né? Era confuso para mim. E de alguma maneira eu acabei saindo dessa empresa e, enfim, não desisti, né, desse caminho corporativo, e acabei encontrando no futuro lugares muito mais acolhedores, né? Lugares onde, de fato, me sentia muito respeitado, até mais do que só respeitado, né? Assim, acolhido mesmo para ser quem eu era, sem ter que me esconder, sem ter que modular o meu jeito de andar, de falar, ou, né, sem ter que sentar na mesa com um colega e dizer que eu tinha uma namorada e não um namorado, enfim, né? E esse acolhimento me mostrou que, cara, eu não estava errado, eu não precisava escolher uma outra carreira, e é possível criar ambientes de trabalho mais acolhedores e mais inclusivos. E é claro que daí até eu começar a liderar essas pautas, né, levou um tempo, né, mas foi um momento ali importante de transição, né. E o que foi muito interessante é que eu trabalhei, assim, da minha carreira aí de 12 anos em RH, eu estou há uns 9 trabalhando no agronegócio, né, e que não foi necessariamente uma escolha, né, muito jovem eu já entrei numa empresa do setor agrícola, e meio que caí de paraquedas, né? Achei que ia trabalhar com uma coisa, empresa gigante, eu acabei caindo em outro lugar e falei, tamo aqui, vamos lá, né? Muito novinho, aquela coisa de ainda escolhas de carreira. E é um ambiente tradicionalmente muito visto como um ambiente super conservador, né? Até machista, homofóbico. Mas, de uma certa maneira, foi um ambiente no qual eu nunca me senti desrespeitado diretamente, né? O que não significa, obviamente, que outras pessoas não tenham passado por situações super delicadas, né? Eu não ter vivido isso não significa que são tudo flores, né? Mas me permitiu perceber que é possível a gente levar a diversidade e inclusão para todos os ambientes, né? E a gente precisa fazer isso. Foi o que me motivou dentro do agronegócio, que eu continuo até hoje, né? Levantar essa bandeira e ir até o fim. E era muito engraçado que eu comecei a trabalhar no agronegócio ainda dentro de um ambiente confortável, né? Como BP de RH, atuando ali um pouco mais distante, mas teve uma fase da minha carreira onde eu mergulhei muito dentro do setor. Então, acabei tendo a oportunidade de morar em outros lugares do Brasil, principalmente no centro-oeste do Brasil, ir muito a campo, para as fazendas, viver essa cultura que era diferente. É claro que naqueles momentos eu não me sentia confortável para ser quem eu era, mas também não sentia uma discriminação, né, direta, né, ou um tipo de situação discriminatória muito forte. Mas fui construindo essa história percebendo que, cara, aquilo que me falavam lá atrás de que eu não devia escolher essa carreira porque não era para mim, né, porque eu era afeminado, porque era esse feedback, não era verdade, né? E que eu podia ocupar todos os espaços possíveis, os espaços que eu quisesse, que podia ser respeitado por isso, mesmo dentro do agronegócio, um setor tão conservador. E esse empoderamento ao longo dos anos permitiu que eu chegasse hoje liderando um programa de diversidade e inclusão dentro da empresa que eu trabalho, que além de um grande orgulho para a minha carreira, é a oportunidade de falar, não, dentro do agronegócio teremos sim um programa de diversidade e inclusão e vamos ocupar esses espaços também. Não só, né, para as pessoas LGBTs, mas também para as pessoas negras, para as mulheres, para as pessoas trans, para as pessoas com deficiência.
acho que a gente está aqui para ocupar todos os espaços. Não tem, né, o lugar do homem gay e o lugar do homem hétero. Não, a gente pode estar em todos os lugares. Perfeito, perfeito. Eu sigo na mesma que você, eu também não tive nada abertamente, não tive nada explícito direcionado para mim, mas acho que isso é muito importante, a gente até citou isso no primeiro dia, de como isso nos deixa mais fortes para conseguir lutar pelo colega, lutar pela nossa classe, né? Para que a gente consiga abrir mais portas, para que outras pessoas também não passem por isso, assim como a gente não passou, não diretamente, explicitamente, mas aquela troca de pronomes sempre acontece, né? Lá em casa, porque no meu relacionamento, a gente sempre passa por isso em algum momento aí da nossa vida. Que legal. Eu tive muita sorte também de trabalhar em startups ou empresas até tradicionais, mas que também tinham uma cultura muito aberta, que, claro, começou em algum momento e hoje provavelmente está muito melhor, mas nos últimos anos, aí, nos últimos 5 anos, trabalhando em startup, realmente a gente tem comitês, tem embaixadores de diversidade, né? A gente tem esse tipo de... A galera fomenta esse tipo de conversa dentro das companhias, o que é extremamente importante, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, eu sei que vocês dois iniciaram esse tipo de tratativa dentro das empresas por onde vocês passaram e estão, e eu gostaria de saber como foi, de onde surgiu isso, qual foi o maior incentivo, que com certeza o incentivo é a gente conseguir, né, abraçar cada vez mais e falar sobre isso abertamente cada vez mais e de uma forma mais comum e mais humanizada. Mas eu gostaria de saber de vocês dois, de onde surgiu essa estratégia, como que foi implantar isso, porque eu sei que muitas empresas procuram isso hoje em dia, mas é importante a gente começar de uma forma legal, de uma forma estruturada, para que isso permeie, né, que não fique só ali no papel ou só dentro daquele comitê, para que aquilo se expanda para toda a empresa, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho aí... Quer começar, João? Posso começar assim, Udi? Bom, na minha antiga empresa, eu trabalhava na área de marketing, voltado mais para o marketing social, mas com um olhar muito estratégico, né? Também como um fato de employer branding e tudo mais. E aí eu tinha algumas verticais as quais eu atuava, e dentro de uma vertical eu cuidava da parte social, apesar de tudo ser social, mas eu tinha um lado social. E aí eu comecei a fazer coisas ali de devolutivas sociais, e também de engajamento interno, e já tinha um histórico de alguns primeiros passos em relação à diversidade na companhia a qual eu estava. Eles fizeram uma semana da diversidade, onde um dia era voltado para uma vertical de diversidade. E aí, eu sempre falo, eu não gosto de fazer evento para menos de 100 pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa do endomarketing. Então, vamos fazer, vamos criar e não sei o quê. Eu falei, não, esse mês o negócio vai crescer. Em vez de a gente fazer uma semana, a gente vai fazer um mês da diversidade. E a gente vai fazer assim, cada semana ela vai ser voltada para uma perspectiva de diversidade, e a gente vai trabalhar internamente e a gente vai trazer pessoas de fora. Assim. E aí foi muito engraçado, porque o que era uma coisa simples, assim, pequena, começou a crescer, assim, porque daí eu fiz uma semana para falar sobre protagonismo feminino, uma semana para falar de pessoas com deficiência, uma semana para falar sobre a comunidade LGBTQIA+, e uma semana para falar sobre questões raciais. E aí, o que aconteceu foi que o universo conspirou, vamos dizer assim. O Grupo Dignidade, aqui em Curitiba, que é um grupo super conhecido em relação à pauta de diversidade, eles estavam organizando o primeiro congresso, o primeiro seminário de empresas para discutir a pauta. E aí eu lembro que eles chegaram e me perguntaram, eles foram, me procuraram na empresa e tal, buscando patrocínio e tudo mais. E eu tenho um lema, assim, quando eu recebo uma proposta de evento, de patrocínio, apoio, por mais que eu não tenha a questão financeira, a verba direta, eu me debruço sobre aquele projeto e eu tento identificar a oportunidade. E aí eu super fiquei animado, assim, porque era uma puta de uma oportunidade, porque tinha pessoas da ONU, tinha pessoas do Alter Eco, tinha tipo um line-up, assim, porreta. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu tô começando, assim, eu não vou ter verba, eu não tenho budget para destinar, não vai rolar. E aí eu fiquei olhando aquela proposta e eu peguei e vi que eles tinham alguns custos, assim, de locação de espaço, locação de equipamento. E eu peguei e falei, cara, e se eu puxar esse evento aqui para dentro? E eu dar toda essa estrutura, assim, do tipo... nem que eles nem precisam colocar, tipo, porque a minha perspectiva em relação a... Quando a gente está falando em questões de pautas sociais em relação à empresa, colocar a logo é o de menos.
O que importa é realmente o legado e o impacto social que a gente está transformando. Né? E aí eu peguei e fiz essa contraproposta. Falei, cara, assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como investir e tal, mas o que vocês acham da gente trazer aqui para dentro? Do tipo, a gente divide as salas, eu tenho uma estrutura, não sei o que, a gente conversou e tal, e falaram, cara, beleza. E aí eu consegui que o congresso fosse a abertura desse mês da diversidade. E isso foi muito legal, porque no cenário de startups aqui em Curitiba, a gente estava começando a engatinhar. E o mês da diversidade em si, ele fez um boom, assim. Do tipo, a gente ficou muito conhecido. Muito, porque o que eu fiz? Por ser uma pauta, eu acho que ainda delicada para dentro da empresa, eu acho que, eu sempre digo, né? A gente não vai chegar longe sem valorizar quem está perto. Então, para mim construir toda essa iniciativa, eu resolvi ouvir as pessoas dentro de casa, as pessoas com lugar de fala. Falei, cara, a gente está pensando em fazer isso, faz sentido para você? E não faz sentido para mim em fazer isso da porta para fora se eu não tiver um representante, alguém aqui dentro de casa falando. Né? E aí, então, foi uma iniciativa que foi construída com um olhar muito 360 e a muitas mãos, assim. E isso deu muito caldo, porque, como eu falei, assim, a cadeira que eu ocupava era uma cadeira muito estratégica, pensando em Employer Brand, isso foi muito valorativo para a gente, porque as pessoas vinham, quando elas vinham para o processo seletivo, elas já vinham e falando assim, cara, eu já ouvi falar do Ebanks por causa que vocês gostam de diversidade, né? Vocês apoiam a diversidade, não sei o quê. Então, foi ali de uma forma, assim, muito mal estruturada, assim, vou dizer assim, no sentido que a gente não tinha política, a gente não tinha compromissos, mas era o primeiro passo. E eu acho que esse primeiro passo era muito assumindo isso. Cara, a gente vai errar, a gente vai se estupiar, mas a gente quer fazer. Então, a gente precisa de aliados para a gente poder fazer. E para que a gente consiga dar passos cada vez maiores, assim. Então, eu acho que a iniciativa foi muito dessa, assim, de reconhecer que possivelmente a gente já está pecando em algum momento, mas que a gente já também ia estar munido, porque a gente estava buscando a nossa comunidade dentro de casa e também pensando em aliados, assim. Então, eu acho que esse foi, assim, um começo, assim, bastante crucial, um divisor de águas, mas que deu muita repercussão e deu muito input, assim, porque eu acho que ter começado com esse mês, com o seminário, e com todas as pautas que a gente estava discutindo, e com todas as pessoas que a gente tinha como convidados, e até mesmo a troca com a comunidade, o network, isso nos deu muita base, assim, para que a gente pudesse, agora chegou o momento, agora vamos estruturar a nossa casa, vamos começar a trazer isso como valores, como compromissos e até mesmo como política interna. Que sensacional, envolver as pessoas que estão inseridas nessa minoria dentro da companhia, acho que é um dos principais pontos, né? Sim. Udi, quer compartilhar com a gente também? Eu quero, e é engraçado porque eu acho que tem coisas que se cruzam, né? Acho que tem aprendizados aí nessa fase inicial de trazer isso para dentro da empresa, que eu acho que eles são quase que universais, assim. E quando eu penso em como que isso começou aqui, eu sempre lembro de duas palavras, que eu tenho uma amiga muito querida e que é uma profissional brilhante, que é a Carol Manciola, que ela sempre fala que a vida é feita de Cs, né? Ela fala que é a consistência, a coerência, a coragem, que são coisas importantes na vida. E eu sempre lembro que eu acho que duas coisas que foram fundamentais para a gente trazer isso para dentro da Orbia hoje foi ter muita coragem e fazer muita conexão, né? E aí, quando eu falo de conexão, eu lembro, me vem muito à cabeça isso que o João está falando, de construir a várias mãos, de envolver muita gente, né? De fazer isso junto. Eu acho que isso é até mais importante, a conexão e a coragem, do que o próprio planejamento, porque o João falou, nossa, a gente começou de forma meio desestruturada, e aqui eu percebo que foi a mesma coisa. Você falou, não, que tudo bem, né? É melhor começar desestruturado, mas começar do que planejar e não ter ação afirmativa nenhuma que vá para a prática, porque a gente tem pressa, né? Eu acho que eu escuto muito a gente falando disso, e isso é importante. A gente não tem tempo para ficar esperando o programa perfeito para começar a trabalhar com diversidade e inclusão. A gente precisa começar a trabalhar agora, amanhã já, né? Então foi muito legal, porque a gente começou assim. Eu acho que, de uma certa maneira, tinha muito que isso era uma coisa muito pessoal, e eu falei, eu quero trazer isso para dentro, e eu acredito que isso vai ser importante. E eu me conectei com pessoas dentro da organização, né? Outros líderes, ou, né, outros colaboradores que também tinham isso como um valor, né? E a gente começou a discutir isso de forma desestruturada, né? Conversas de corredor, reuniões extraordinárias ali. Falei, como que isso pode se conectar com a Orbia? Como que isso pode ser importante? Isso é relevante? Né? Como que a gente faz a conexão disso com o nosso negócio hoje? Porque cada negócio é um negócio, cada setor é um setor, e a gente está em momentos diferentes. Então, nem sempre os mesmos argumentos e a mesma forma como a gente vai trabalhar diversidade e inclusão numa empresa X vai ser da mesma forma numa empresa Y. Eu acho que tem que ser trabalhado em todos os lugares, mas a gente tem que saber fazer a conexão correta. E a gente começou nessas discussões muito genuínas de pessoas que estavam interessadas em fazer isso virar
de uma forma muito natural e com muita coragem de falar, não, a gente vai bancar, a gente vai entrar forte com essa pauta e vai. Então, por isso que eu falo, a coragem ela é muito importante, porque ela sempre vai começar de um grupo menor de pessoas, de alguém que quer puxar, né? Não vai ser um negócio que magicamente vai aparecer e tá todo mundo querendo fazer, né? Começa de um grupo menor ou de uma pessoa com coragem para levar e começa com muita conexão. A gente se conectar entre quem quer fazer acontecer e buscar cada vez mais apoiadores. Aí eu acho que a partir disso, a gente começou a fazer ações desestruturadas mesmo. Falei, cara, vamos fazer um processo seletivo mais inclusivo, o que a gente pode fazer na nossa divulgação de vagas para poder melhorar isso, o que a gente pode trazer discussões para dentro da empresa para poder fazer isso acontecer. Então começou de forma muito desestruturada, com pequenos eventos e pequenas ações, até que a gente chegou num momento que falou, agora a gente precisa dar corpo para isso e precisa levar isso para dentro da cultura da empresa se a gente quiser, de fato, fazer a diferença. E eu acho que 2 movimentos foram super importantes para isso. Acho que o primeiro movimento foi, de fato, né, criar uma estrutura de sponsors do programa, criar comitês, né, de diversidade, criar grupos de afinidade, e a gente começar a trazer o lugar de fala, que é super importante. Como você vai falar de diversidade se você não tem um grupo diverso trabalhando isso? Então, para mim, isso é crucial, né? No à toa que hoje o nosso comitê de diversidade, ele não chama mais comitê, ele chama coletivo de diversidade. A gente achou que esse nome era muito mais representativo porque a gente estava fazendo do que um comitê estático, mas que era, de fato, uma ideia de uma coletividade discutindo um tema que é coletivo. Então, a gente criou essa estrutura e trouxe as pessoas para que a gente pudesse fazer essa discussão bottom-up e top-down, né? Porque a gente sabe que o envolvimento de líderes da empresa é super importante para poder fazer isso acontecer, mas a gente falou, cara, a gente está falando de uma pauta que é trazer a evidência de grupos minorizados. A gente tem que envolver todo mundo. Ok que a liderança é importante, mas a gente tem que trazer todo mundo junto. Então foi um movimento dos 2 lados, né? Como que a gente convence a liderança, traz eles como sponsors para garantir que isso entre na pauta, mas traz os grupos e as pessoas para dar cara para isso e para dar o conteúdo para isso. Então acho que isso foi um movimento muito importante. E a partir da criação do comitê, a gente começou a discutir todas as pautas que a gente queria abraçar e como, e trazer realmente um planejamento para isso com métricas, indicadores, né, desenhar políticas, enfim, aí você começa a ficar mais estruturado. E um outro movimento que foi muito importante para a gente foi entender, cara, como isso casa com os valores das pessoas que estão aqui dentro e como a gente traz isso como um pilar da nossa cultura, né? E teve um movimento muito interessante que a gente fez em um momento de rodar algumas pesquisas e assessments com as pessoas para entender dentro do nosso grupo, né, do nosso organismo Orbia, desse espaço, o que as pessoas valorizavam, o que era valor para as pessoas. E a gente começou a identificar que dentro da empresa tinha muita gente que valorizava a diversidade, que às vezes não falava disso no dia a dia, mas que para isso era uma pauta importante para elas, que era um valor, que justiça, que igualdade social, que diversidade, que educação, eram valores importantes. E a gente começou a falar, cara, por que não trazer a diversidade como essa pedra angular da empresa, na qual a gente pode se apegar como um propósito, né? E para a gente isso foi muito importante, considerando também o nosso negócio. A gente está falando de uma empresa do agro, que é um setor super conservador, mas a gente está falando de uma empresa do agro que quer mudar o setor, está falando de tecnologia nesse setor. Não dá para fazer isso com as pessoas de sempre, com a cabeça de sempre, com o pensamento de sempre, né? Então, tipo, cara, é importante sim ter diversidade para o negócio, não só porque é uma pauta que a gente acredita, né? Então, vamos trazer isso tudo junto, né? Como que a gente cola diversidade com a cultura com a inovação, inovação com o negócio, e faz com que isso seja respirado por todo mundo, né? Que as pessoas entendam que isso é um valor para cada uma delas, é o valor pessoal e é o valor da empresa. E aí a coisa ganha muito, muito, muito gás. Então, acho que esses 2 pilares começaram a ser trabalhados depois aí de um ano, a gente fazendo coisas muito informais e estruturadas, a gente começou a trabalhar de uma forma mais organizada nesses 2 pilares para trazer isso para dentro da cultura e para organizar as iniciativas, e aí isso ganhou ainda mais peso, a ponto da gente ter algumas conquistas super relevantes, assim, nesse ano, agora nesses últimos meses de 2021. A gente tinha, por exemplo, uma meta de ter 40% de mulheres ocupando posições de liderança dentro da Orbe em 2021. A gente chegou a 45%. Então, dentro de uma empresa do agronegócio, é algo super legal. Né? Trabalhar, por exemplo, vagas exclusivas para pessoas negras. A gente dedicou quase 50% das nossas vagas abertas em 2021 exclusivamente para pessoas negras, trabalhando com consultorias especializadas, com pessoas que têm um lugar de fala, que entendem, né, esse lugar, que podem nos ajudar. Então, assim, muita coragem, muita conexão
e, cara, se trazer isso para dentro do valor da organização. Quando a gente traz, não tem discussão, a gente vai fazer, né? Mas eu acho que são alguns desses caminhos. Então, eu me identifico muito quando o João fala de, cara, começamos estruturado, depois a gente estrutura, vai, começa, senão não avança, né? E conectar as pessoas e trazer quem, de fato, pode falar sobre esse tema, né? Eu tenho o meu lugar de fala, mas existem vários outros, né? A gente precisa trazer, senão a gente não está construindo diversidade, a gente está só de fachada, né? Incrível, eu estava pensando sobre isso também, você citou até um ponto que eu queria trazer, essa questão da gente abrir vagas exclusivas, né? Eu vejo que é um ponto de interrogação para muita gente, para muitas empresas também, tanto para a galera de RH, quanto para as pessoas que estão aí envolvidas nessa empresa, né? Nessa sociedade aí. E qual é a opinião de vocês referente a isso? Até porque eu gostaria de compartilhar, eu imagino que a gente pense nós três da mesma forma, mas como essas vagas, não exclusivas, né, mas acho que a gente pode citar assim, me corrijam se eu estiver errada, mas acho que é assim, né, vagas exclusivas para pessoas negras, ou exclusivas para pessoas, né, LGBTs ou trans, o quão isso é importante para as pessoas que estão se aplicando às vagas e como isso ajuda a trazer cada vez mais diversidade para dentro, né? Então, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, até nunca lancei, né? Ainda não tive a chance de lançar nenhum comitê ou algo do tipo, mas até para eu aprender como pessoa também e futuramente como profissional para estruturar algo do tipo, porque eu acho muito importante. Eu gosto muito de ver que empresas estão fazendo cada vez mais isso. Então, qual é a opinião de vocês sobre essas vagas exclusivas e como isso mexe com a sociedade? Udi, eu vou deixar você começar agora, porque eu comecei a todas. Vamos trocar a sequência. Não, vamos trocar a sequência. Vamos lá. A gente sabe que esse assunto, ele gera polêmica, né, e gera discordâncias, até porque quando a gente fala também de posições exclusivas, a gente leva também para o ambiente da universidade, das cotas, que já é uma discussão longa, e tem sim polêmicas. Eu, pessoalmente, acredito muito tanto nas cotas quanto em vagas exclusivas. Eu acho só que ela não é a única solução para o problema de trazer diversidade e inclusão, não deve ser a única iniciativa lançada para isso, e que, obviamente, a gente espera que um dia ela não seja mais necessária, né? Mas hoje eu acredito ser uma ação afirmativa muito, muito importante, porque o gap é muito grande, né? Quando a gente fala das questões étnico-raciais, das questões de sexualidade, a gente está falando de movimentos históricos, né? A desigualdade, a discriminação não começou ontem, começou há muitos anos. A gente está falando de anos e anos de história de grupos minorizados, né? Então, quando eu comecei falando, a gente tem pressa, né? Então não dá para esperar a gente ter um movimento da sociedade se conscientizar e aos poucos a gente ir fazendo essa inserção, né? Eu acho que a educação ela é muito importante, ela precisa ser trabalhada, mas a gente precisa que essas pessoas acessem esses lugares agora, acessem já. E eu acho que essas políticas de exclusividade de posições ou de cotas, elas vêm como ações afirmativas para poder fazer com que esse processo seja acelerado. Claro que, de novo, não é a única ação, eu acho que tem um processo educacional importante, até porque só trazer as pessoas para dentro da organização não garante inclusão, não adianta de nada eu ter esses 50% de vagas exclusivas para pessoas negras, se depois que elas chegam aqui elas não crescem, elas não se sentem incluídas, elas não se sentem ouvidas, então aí a educação e várias outras políticas afirmativas continuam sendo relevantes, mas para mim ela é a inserção ela precisa acontecer, porque eu também não vou garantir a inclusão sem a diversidade, elas andam juntas, né? Diversidade não garante inclusão, mas também não vou ter inclusão se eu não tiver a diversidade. Então, para mim isso é muito importante, e apesar das polêmicas geradas, a gente falou, não, acho que esse é o caminho que a gente escolhe, e que a gente acredita que é um caminho para a gente poder trazer essas pessoas para dentro, e em nenhum momento, que eu acho que isso é o mais importante, dedicar vagas exclusivas, a gente não pode ter esse discurso, quando a gente fala da deficiência, a gente fala muito do capacitismo, né? Não é um discurso de eu estou dedicando vagas exclusivas, porque eu acho que de outra maneira essas pessoas não vão ser incluídas. Mas acho que tem uma série de outros movimentos ali que tem a ver com como que eu acesso esses mercados, como eu entendo a história desses grupos, né? E o que pode estar fazendo com que elas não cheguem na minha organização, qual é a linguagem, a divulgação, o diálogo que eu estou tendo com essas pessoas para trazê-las para perto, né? Eu vou dizer até que muitas das nossas vagas, a gente praticamente nem flexibilizou requisitos, e mesmo assim, por ter a intenção de estar de fato conectado com esses grupos e trazê-los para dentro, já foi um avanço gigante. A gente já conseguiu um outro tipo de diálogo. A gente sabe que talvez a gente não conseguisse
sem as vagas exclusivas, e não porque a gente acredita que pessoas negras ou pessoas com deficiência têm menos competência, né? Mas porque o diálogo com esses grupos, considerando as suas histórias, ele precisa ser específico. Então, trazer pessoas capacitadas para fazer esse recrutamento e seleção, que dialoguem com esses grupos, né, de um lugar de fala semelhante, para mim é muito importante. Então, acho que eu tenho esse olhar para as vagas exclusivas. Elas são, assim como para as cotas nas universidades, elas são uma ação necessária para acelerar o processo de diversidade e de inclusão das pessoas nesses contextos. Mesmo que ela sozinha não resolva todos os problemas, a gente precisa acelerar o processo, porque o gap de tempo é gigante, né? E a gente precisa se comunicar diferente com esses grupos para atraí-los para perto. Então, eu acredito muito, sou um super defensor dessas estratégias, aliadas a várias outras, para garantir que esses espaços sejam ocupados. Perfeito, adoro muito vagas afirmativas. Completou perfeitamente. João, por favor. Cara, eu tenho também, eu acho que eu fico aí na corda bamba, eu acho que eu tenho algumas críticas pertinentes a fazer, algumas considerações, mas sem dúvida eu acho assim, que tem o seu valor, é extremamente importante para o momento ao qual a gente está vivendo, que ainda a gente não está no ideal, né? O ideal que a gente está falando aí que 55% da população no Brasil é uma população negra, a gente não tem essa representatividade hoje dentro das empresas, né? E está bem longe de ter. Contudo, eu acho que ainda pega um gancho um pouquinho das conexões e das reflexões que o Woody trouxe, que eu acho que não basta a gente só simplesmente colocar e subir lá no nosso portal, no nosso Glassdoor, do tipo, vagas exclusivas. Eu acho que a gente tem que realmente se debruçar e considerar que é um movimento 360 e que a gente precisa considerar muitas pormenores, né? A gente tem que trabalhar culturalmente internamente, né, do tipo, aquele gestor, ele está disposto? Como é que a gente está trabalhando essa discussão? Como é que a gente está fomentando esses times e o nosso ambiente de trabalho? Né? Porque simplesmente, né, eu já tive situações onde fizeram a contratação de uma pessoa com síndrome de Down simplesmente para cumprir cota, né? E a empresa não estava preparada, o time não estava preparado, sabe? E culturalmente isso foi um impacto muito grande, assim, sabe? E que daí a opção que encontraram foi de desligar o menino, e que não é esse o caminho, né? E que então, hoje, quando a gente está falando, por exemplo, de uma vagas exclusivas para pessoas negras, não é simplesmente a gente colocar isso dentro do nosso site e não entender como é que a gente consegue alcançar essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi no último ano aí um programa exclusivo para pessoas negras, né? E aí o que eu fiz? Eu pensei muito nesse olhar 360, do tipo, cara, eu tenho a oportunidade de conectar e eu quero, pelo menos, quanto mais pessoas negras estiverem envolvidas dentro dessa produção, se eu tiver um redator que seja negro, se eu tiver um artista para fazer as ilustrações desse programa que seja negro, quanto mais pessoas negras, para mim, é pensar em rede e conseguir movimentar. E aí chegou um ponto, assim, foi impecável a comunicação, o plano de distribuição. E aí, na hora de começar a ver ali a conversão, assim, as considerações, eu vi que, assim, eu tinha uma meta de atingir tantas pessoas, eu estava com a minha meta. Mas, assim, eu sou audacioso, eu quero mais, eu quero chegar mais às pessoas. E eu comecei a identificar que não estava convertendo, assim, do tipo... Eu comecei a ver e eu falei, cara, do tipo, se eu quero falar com essa população negra... Eu tinha toda uma assistência, eu tinha uma empresa que estava fazendo uma consultoria, que é uma empresa especializada já para pauta, eu tinha a Universidade Zumbi dos Palmares também, que estava me dando respaldos, mas ainda assim estava muito distante, eu não estava chegando nessa população, né? Então, o que eu comecei a observar? Cara, essas ilustrações, elas estão comunicando direto? Talvez, será que um texto mais cru e mais direto não seria mais evidente? Sabe? Então, acho que são esses pequenos pormenores que, às vezes, não é só colocar ali a vagas exclusivas, que é muitas coisas que a gente acaba observando quando a gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência. As empresas elas ficam tão sedentas em querer cumprir a cota e elas não pensam, como a gente estava falando, né, na inclusão e na diversidade, né, que a pessoa vai entrar, que é uma porta de entrada, que ela vai ser desenvolvida, né, que daí, às vezes, eles intitulam que somente determinadas posições para ser ocupado por uma pessoa com deficiência, e não é assim. E aí, no meu último ano, eu me debruçava muito sobre essa questão. Cara, por que então aqui também nessa posição de gerente você não coloca essa vaga? Também a gente quer pessoas diversas, sabe? Por mais que você vai ter isso dentro do programa, que eu acho que é o que eu também dou como dica para as pessoas que estão procurando emprego, ou que estão em transição, ou que estão encontrando novas oportunidades. É ver o quanto as empresas estão realmente dispostas e não é só aquele discurso. Porque a gente acaba pegando, né? A gente vê que é uma costura, assim, do tipo, cara, nas outras posições não é somente aquilo. Então,
sim, eu concordo, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Assim, acho que a gente tem uma preparação, um onboarding que precisa ser muito bem trabalhado aí culturalmente. E é um trabalho holístico, né? Assim, a gente tem. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, são muitas frentes para serem trabalhadas. Você tem o ambiente, a cultura, a recepção, né? Que indicadores você está usando? Porque é isso, assim, às vezes a galera fala muito de trazer a diversidade, mas beleza, quando você está diverso, as pessoas estão se sentindo incluídas, elas têm um lugar de fala, elas têm segurança psicológica, elas estão crescendo, quais os lugares que você está ocupando, né? Você traz pessoas trans ou com deficiência ou pessoas negras para ocupar só posições de base, elas crescem, elas, né, podem ocupar posições de liderança para inspirar e ser referência para outras pessoas. Então, acho que quando a gente fala, por isso que a gente fala programas de diversidade, né? Porque não são ações de diversidade, elas têm que ter um olhar completo para tudo que você pode fazer para garantir que isso, de fato, seja uma nova realidade, né? E aí, acho que isso precisa ser realmente muito genuíno, porque as empresas que não fazem isso genuinamente, isso não se sustenta, porque ou ela vai fazer alguma ação pontual para ganhar, enfim, imagem de marca, e isso se perde no tempo, isso dá trabalho, isso não é fácil, é difícil. Então, se não for genuíno, não sobrevive. Mas as ações afirmativas, elas são importantes, porque a gente também não pode só conjecturar, né, ideias muito legais de um programa lindo que não vá para a prática, senão a gente não avança, né? Então, acho que é uma gangorra constante de como eu penso no todo e faço agora, né? Como que eu penso lá na frente no que eu quero ter e o que eu começo a fazer amanhã para, de fato, fazer isso girar. E em vários pilares, eu acho que tem que ter política, tem que ter métrica, tem que ter processo, mas também tem que ter muita educação, tem que ter muita conversa, né? Tem que ser, às vezes, trabalho de formiguinha, então a gente acredita que às vezes só você sentar para fazer aquele treinamento e conversar sobre o tema é suficiente, mas às vezes o que é mais rico é aquele feedback que você troca com aquela pessoa, né? Tentando conscientizá-la, tentando educá-la, mostrando caminhos, assumir isso para você todos os dias da sua vida, né? Para que a cada situação que você veja, você vê uma oportunidade que a cara aqui, eu vou levar essa pauta para frente, vou colocar isso para que isso realmente vire uma cultura. Nossa, isso faz super sentido mesmo. O passinho de formiga, a gente consegue realizar as coisas e a gente consegue envolver cada vez mais, principalmente os líderes, para que eles sejam multiplicadores desse tipo de informação. Eu acho que os líderes não comprando a ideia, né, o C-Level também não comprando a ideia e não multiplicando esse tipo de comportamento, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, para vocês, né, que estão inseridos nesse mundo, percebam as oportunidades que vocês têm. Eu, como disse, eu ainda não tive chance, ainda não tive a oportunidade de lançar, né, um programa ou algo do tipo, mas por menor que seja a estratégia que a gente desenvolve, faz uma movimentação muito legal, tanto para o mercado de trabalho, até para o teu próprio, a gente vai falar logo depois disso, né? Pessoas inspiradoras que vocês conhecem, que possam compartilhar conteúdo, e se vocês deixam aí alguma dica de estratégia profissional e de carreira para a galera que está assistindo, mas acho que o principal é isso, as pessoas que estão dentro da companhia comprarem essa ideia e a gente entender que, novamente, como vocês dois falaram, a gente não precisa ter uma estrutura 100% completa. Se a gente for precisar de uma estrutura 100% completa, a gente nunca vai realizar, nunca vai tirar nada do papel. Isso para qualquer área, né? A gente não precisa nem só falar sobre diversidade e inclusão. E que também as duas andam juntas, né? A gente não consegue só ter diversidade sem ter inclusão e vice-versa. Eu já presenciei também, né, muitas empresas que falam, e como acho que o Udi disse, a gente percebe de longe, a gente tem aí o nosso canalzinho, a gente conecta e vê que a empresa está lançando aquela estratégia única e exclusivamente para aquele mês, seja o mês da diversidade, o mês contra a homofobia, ou o mês da cultura negra, ou para falar sobre etnias, religião, a gente percebe que é sempre alguma coisa muito pontual. Enfim, gostaria de chamar o João, então, infelizmente, a gente está aí com o nosso tempinho rodando, eu queria ficar, se a gente fosse ficar aqui, eu deixava vocês falando o dia inteiro, que eu adoro o trabalho de vocês, o Udi eu conheci há pouco tempo, mas já fui inspirada também, o João eu venho acompanhando aí desde 2018, já virei fã dos dois também, então eu gostaria que você, João, deixasse alguma pessoa de inspiração, alguém que a galera pudesse seguir, como que a galera que está assistindo e está procurando emprego ou pretende trocar de emprego para realmente procurar uma empresa que fale sobre diversidade, que aplique a diversidade no dia a dia, ou que seja aberta a pessoas negras e gays, ou qualquer outro tipo de diversidade e minoria,
o que você daria de sugestão e como essas pessoas podem até, para a geração Z aí que a gente está falando tanto, entrar e ser inserida nesse mercado de trabalho de uma forma um pouco mais fácil do que a gente foi, né? Do que a gente passou. Boa, nossa, tanta oportunidade de dar dicas. Muita coisa, né? Bom, acho que para quem está começando aí, empresa, que tem o intuito de começar a fomentar, trazer mais a questão da pauta de diversidade dentro da organização, eu indico o Ricardo Salles, ali no LinkedIn, da Mais Diversidade. Por mais que se ainda vocês não têm um budget para contratar uma consultoria, acho que o Ricardo ele tem feito um papel bastante crucial e pertinente com as publicações dele no LinkedIn mesmo, que são pequenas reflexões, assim, e causam provocações, assim, que eu acho que são extremamente pertinentes e valorativas. Mais especificamente, para você que está buscando uma oportunidade, acho que é difícil a gente falar, né? Porque a gente tem que entender, às vezes, que as pessoas elas estão em realidades diferentes, né? Mas, assim, se você tiver a oportunidade, um minutinho que seja antes de você dar aquele aceite, tenta pesquisar. Do tipo, vai um pouquinho mais a fundo e seja bastante criterioso, assim, no sentido de que realmente essa empresa valoriza a diversidade. Por exemplo, esse exemplo que a gente acabou de dar, falando de vagas afirmativas, mas e no resto do site? Como é que eles estão falando? Do tipo, uma posição para desenvolvedor? Cara, ainda estão usando generalização no masculino? São pequenas coisinhas que você acaba identificando, assim, sabe? Eu, particularmente, agora eu passei numa transição, hoje eu estou no Nubank, e assim, acho que o Nubank sim teve uma situação ali que repercutiu muito, e que isso foi uma questão muito importante para mim na hora de dar o meu aceite, assim, cara, vocês estão realmente comprometidos? Assim, então eu tive uma lista de coisas assim que me influenciaram, assim, que puderam perceber que sim, estamos dispostos e assumimos esse compromisso. E assim, a minha primeira semana foi a primeira vez a primeira vez na vida que eu tenho uma diretora negra. É a primeira vez que eu tenho um CMO negro. Então, realmente faz a diferença. Então, acho que vale fazer esse trabalhinho aí de Sherlock Holmes. E aí, geração Z, a galera que está começando a se introduzir e tudo mais, cara, vocês nasceram no ambiente digital, então vocês têm muita oportunidade, vocês têm, acho que um mundo na mão de vocês, e eu acho que, pensando na nova cultura, no ambiente organizacional, na cultura de inovação, nas startups, é o que a gente precisa, né? E eu acho que o que mais, a dica que eu posso dar para vocês é meio que trazer, então, um pouco de provocação, e o que as empresas também estão entendendo como diversidade. Porque muitas vezes a diversidade etária é uma diversidade que as pessoas acabam esquecendo. Né? Então, eu acho que tem muito input para trazer o que vocês estão trazendo de inovação, o que vocês conseguem trazer de novo, né? Com esse alcance que vocês têm. Então, eu acho que isso é um grande diferencial hoje para o mercado de trabalho no quesito quando a gente está falando de diversidade. Acho que é isso. Incrível, perfeito. Hudson, bora lá? Bora. Não vou acrescentar muito, o João já deu uma cartilha maravilhosa aí para pessoas que estão, enfim, implementando ou não. Eu vou ser mais geral, assim, acho que para quem, e seguindo um pouco da linha do que o João foi, acho que para quem quer implementar um programa de diversidade e inclusão na empresa, eu volto no que eu falei, cara, coragem e conexão, né? Converse com as pessoas, busque referências fora e vai. Comece pequenininho, né? Pode começar pequenininho, não tem problema, dá pequeniníssimos passos, mas comece, né? E uma coisa que eu sempre penso, né? E a Ale, que está aí com vocês e que me indicou para estar aqui hoje, ela é uma das pessoas que me inspira muito nisso, que é gente, buscar essas conexões, mentorias. Eu acho que tanto vale para quem quer implementar coisas na empresa, quanto para quem está querendo buscar um lugar legal para ser respeitado e trabalhar com respeito. Eu acho que buscar essas conexões, buscar referências fora, buscar mentoria, buscar gente que eu possa me inspirar, eu acho que é sempre um caminho lindo, né? Às vezes eu não encontro essas pessoas dentro da empresa que eu estou trabalhando hoje, mas onde que eu posso encontrar essa referência na qual eu possa me inspirar, né? Busquem networking, né, de pessoas que, né, líderes LGBTs, líderes negros, líderes mulheres, que possam te inspirar. E para quem está dentro de corporações, ambientes,
onde se sente discriminado, né, ou não se sente confortável, sente que a sua opção, sua orientação sexual, seu gênero, sua raça, etnia não são respeitadas, eu não posso chegar aqui e dizer, cara, larga tudo e vai embora. Cada um tem a sua realidade. Mas saiba que tem lugares melhores. Não deixa a sua autoestima ser abalada por isso, não se sinta inferiorizado, não sinta que esse ambiente, que a corporação, que a sua carreira não é para você, como tentaram fazer comigo lá atrás. Né? Busque rede de apoio, em quem você confia, em networks relevantes, e não deixa que isso abale você como profissional, que certamente você é um profissional brilhante que vai encontrar um caminho de acolhimento e fazer bastante diferença no mundo corporativo. Acho que é isso que eu tenho para falar. Perfeito. Eu tenho uma coisa para acrescentar também. Eu gosto muito da Tânia Chaves, quando a gente fala bastante sobre diversidade e inclusão, né? Ela fala bastante sobre essa pauta, até ela fez o evento Potências Negras aí, acho que foi no mês passado que rolou, e foi incrível, assim, então eu procuro muito aprender com ela, e com todas as pessoas que estão aí no meu círculo, né, eu tive a chance de ter 2 gestores, né, o Gabriel Colombo, que fez o nosso primeiro dia de talk, e a Ali, né, a Alessandra Pinheiro, então eu sigo muito o caminho que eles abriram para mim nessa experiência que eu tenho de trabalhar em startup, de trabalhar com tecnologia e empresas de tecnologia. Então, eu deixo aí abertamente o LinkedIn deles para vocês darem uma pesquisada. E uma dica, acho que muito importante, que é uma coisa que eu sempre fiz e eu sempre faço, continuo fazendo, é pesquisar com toda certeza, principalmente Glassdoor, LinkedIn, ficar atento, né, a tudo que a galera está postando, tudo que a galera está comentando, mas eu acho que mais que isso, se conectem mesmo, quando você vê uma pessoa que você entende como referência dentro da tua minoria ou dentro do conhecimento que você quer adquirir, chama essa pessoa na DM, eu não sei como a geração G está chamando aí a mensagem do LinkedIn, né, mas manda uma mensagem para essa pessoa antes de você adicionar, sabe? Fala que você tem interesse um pouco mais nesse nicho que ela está falando. Se você é uma pessoa LGBTQIA+, ou se você é uma pessoa trans, existem grupos que podem, né, fomentar esse tipo de bate-papo, conversem com essas pessoas. Então, é igual vocês falaram, comecem pequenininho, porque a conexão é uma das coisas mais importantes. Eu aprendi isso nesses últimos 5 anos trabalhando dessa forma. Né? Entrar no LinkedIn das pessoas que eu vejo que trabalham, até das empresas mesmo, que trabalham um pouco mais com a diversidade e inclusão, e perguntar como elas fazem. Não tem problema, isso não quer dizer que você está ranteando alguém, é só como literalmente para vocês entenderem como essas empresas trabalham. E para a gente que já está inserido nesse meio, né, nesse meio de tecnologia, já está empregado, ou consegue pelo menos puxar alguém para esse meio, puxe também, indiquem pessoas LGBTQIA+, indiquem pessoas dentro do seu nicho, porque isso é muito importante. Né, isso é muito importante. Então, acho que essa ficaria aí as minhas 2 dicas, e eu acredito que os nossos LinkedIns estão abertos para essa galera precisar, né, comentar com a gente, chamar a gente por aí para pedir dicas. Eu falei isso nos outros dias, mandem os LinkedIns de vocês para a gente dar uma olhada, manda currículo para a gente olhar também, a gente está super aberto, e a minha indicação fica a Tânia Chaves mesmo, porque eu acho ela uma pessoa extremamente inspiradora, e eu sigo tudo aí o que ela está compartilhando e comentando, porque é super atual e super importante. E eu acredito que seja isso. Eu só tenho a agradecer. Eu queria que esse papo fosse muito maior. E eu queria que a gente conseguisse fazer com que ele durasse aí mais dias. Quem sabe fazer 1 mês aí da diversidade. Já estou lançando a minha fagulha aqui. nunca é demais, né? O não a gente já tem, a gente só vai em busca do sim. Bem clichê. Mas assim, agradeço imensamente a Solves por me proporcionar isso, né? A Ali também, a Alessandra Pinheiro, que participou ontem. Por abrir essas portas para a gente ter esse tipo de conversa. João, um mega obrigado por você participar aí. A gente tem que fazer algum selo, alguma coisa, 4º ano de participação juntos em mês da diversidade LGBTQIA+, né? Se você quiser aí falar com a galerinha para se despedir também, por favor. Galera, muito, muito obrigado. Ótimo estar aqui virtualmente. Espero que logo, logo presencialmente trocando com vocês. Como a Adri falou, deixo aí o meu LinkedIn, os meus contatos, fiquem super abertos a me procurar. E o céu é o limite. A gente tem muito trabalho pela frente, então tem muita oportunidade, tem muitas ideias, então vamos nos conectar e fazer as coisas acontecerem. Obrigado.
Que legal. Udi, também, obrigada pela participação, foi uma honra a Ali te indicar, né? Você citou isso, foi a Ali que indicou, então a gente já fez mais uma conexão aí, e espero que a gente consiga continuar com ela para os próximos anos, e que, quem sabe, aí, quando estivermos todos vacinados, a gente fazer um evento presencial super, super divertido para a gente conversar sobre esse tema e para a gente trazer essa pauta. Então, muito, muito, muito obrigada também por participar, e se quiser também dar o seu tchau para o pessoal. Não, primeiro, uma honra mesmo. Sempre que a gente fala de ser um aprendizado, né? Aprendi hoje com o João, com você, Adri, enfim, com as nossas próprias falas, faz com que a gente reflita sobre coisas, então é sempre muito bom. E sim, espero que em breve a gente esteja todo mundo vacinado, que isso tudo melhore, que a gente possa encontrar para tomar um café. E eu reforço as palavras do João, a caminhada é longa, ela não é fácil, mas ela também é prazerosa. Quando a gente vê cada resultado é super empolgante e ela é importante, então vamos juntos, unidos e em frente. Perfeito. Gente, obrigada para quem ficou até aqui assistindo também. Hoje é nosso último dia, mas quem quiser acompanhar e quem não assistiu, os outros últimos 2 dias, 28 e 29, estão aqui no canal do YouTube da Solves, então fiquem ligados aí que vai ficar disponível para o público assistir e sempre se inspirar aí nas pessoas que a gente trouxe para conversar com a gente. Meninos, muito, muito, muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado.